Nessa noite eu convido você a pegar a sua Bíblia, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Já vai abrindo a tua Bíblia. E você que não trouxe a palavra de Deus, irmão, traga a palavra de Deus em todo encontro que você for, de pregação, de condução, porque Deus quer usar da palavra dEle para tocar os nossos corações. Não deixe a Bíblia na gaveta de casa, não deixe a Bíblia aberta no Salmo 90, não, traga ela, porque Deus quer usar da palavra poderosa dEle para nos curar, amém? Então vamos lá, irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas, fomos curados. Palavra do Senhor. Vamos dar uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Irmãos, os planos de Deus foram tremendos. Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, mais ou menos a época onde os estudos dizem que foi escrito o livro de Gênesis. Então o tempo foi decorrendo e veio Noé, e veio Abraão, e veio Isaac, e veio Jacó, e veio os profetas. E Deus, Ele via que já estava sendo travado o plano de salvação na vida da humanidade lá na frente, irmãos. Então o que Deus fez? Através do nosso pai Abraão, através de Isaac e de Jacó, que se surgiu o povo de Israel, através de Jacó, e aquele povo foi sendo conduzido por Deus, desde os princípios, aonde Deus queria chegar apenas a um ponto final. Olha para o irmão do teu lado e fala: Deus queria chegar no ponto final. Fala mais alto, irmão, abre a boca, fala: Deus queria chegar no ponto final. Nós viemos aqui de Sorocaba para pregar a poderosa palavra de Deus para você, irmãos. Deixa que essa palavra queime o teu coração, porque nessa noite Ele quer realizar curas, milagres e restaurações. Porque muitas vezes, irmãos, eu e você ficamos reclamando, eu e você ficamos murmurando, e nós não nos apegamos verdadeiramente com aquilo que Deus tem para a nossa vida. A palavra de Deus, ela fala, irmãos, que nenhum murmúrio, que nenhuma reclamação passa despercebido aos ouvidos de Deus. Não passa, irmãos. O próprio apóstolo Pedro fala. Então, irmãos, que nós tenhamos cautela em tudo que nós falamos, podemos amaldiçoar a nossa própria vida. E voltando para essa poderosa palavra, então Deus foi travando o plano de salvação. E Ele foi passando, e assim chegou em Moisés, o povo do Egito, e Ele pediu para Moisés para que ele tirasse aquele povo do Egito, aquela prisão, aquela escravidão que o povo de Israel se encontrava. Moisés, em todas as suas fraquezas, em suas dificuldades, alguns estudos dizem que ele era até mesmo gago. Ele aceitou aquilo que Deus teve um chamado para a vida dele. Deus apareceu para ele através da sarça, a sarça ardente que queimava, que não se consumia. E através disso Ele também vem falar para nós que muitas vezes nós temos queimado, muitas vezes nós temos consumido, muitas vezes eu e você temos parado porque nós temos esfriado. O Espírito Santo, Ele nos quer trazer uma unção de avivamento, que cura, que restaura, uma unção que não para amanhã. A nossa missão tem o nome de fogo que não se apaga. Por quê? Porque nós tentamos levar esse fogo todos os dias da nossa vida, para os lugares aonde vamos, para a nossa vida no dia a dia. Porque se nós formos fogo que se apaga, irmãos, seremos apenas fogo de palha, que hoje está aqui dentro da igreja louvando e adorando, mas amanhã está lá no mundo de novo. O Senhor, Ele quer nos chamar e Ele quer nos prender a sermos cristãos melhores, a sermos santos, porque só os santos herdarão o reino dos céus, irmãos, creiam nisso. E continuando, Deus foi falando através de Moisés, e aquele povo foi sendo conduzido. Quando Ele tirou o povo do deserto, teve muitas coisas que aconteceram, tribulações, dificuldades eles passaram. Muitos perseguiram eles para que eles fossem mortos, para que eles fossem torturados.
Quando Moisés se deparou com o mar vermelho, Moisés não teve medo, ele foi lá, bateu com o cajado, colocou o pé e o mar se abriu. Deus fala para nós nessa noite: se nós não colocarmos o nosso pé, não vai se abrir o mar. Muitas vezes eu e você tem ficado parado e não tem lutado por aquilo que Deus colocou no nosso coração. Muitas vezes murmuramos que por causa das pessoas que estão longe de Deus, por causa das pessoas da nossa família que estão afastadas, por causa das doenças, por causa da falta de dinheiro. Mas quando Deus fala para nós: coloca o pé, ou seja, tenha fé, nós nos deparamos com uma tristeza, nós nos deparamos com uma mornidão. Quando Deus fala para nós: coloque o pé, tenha fé, que eu abrirei o mar. Eu abrirei o mar que você precisa na tua vida. Eu abrirei, e na hora certa, porque nós somos ansiosos, nós queremos tudo no nosso momento. E quando nós não temos as coisas no nosso momento, a gente desiste, a gente para, a gente esfria. Mas Deus fala para nós nessa noite: o momento que eu quiser abrir o mar, eu abrirei, mas o seu pé tem que estar lá. O seu pé tem que estar lá. O que é o seu pé, irmãos? O seu pé é a comunhão com Jesus. O seu pé é que você esteja íntimo de Deus, com a tua vida em confissão, com a tua vida em Deus, comungando Jesus na Santa Missa. A tua vida de oração, se um terço não está sendo suficiente para você, reza o rosário. Se você não está conseguindo vencer as dificuldades, faça um jejum, faça uma penitência. A igreja nos pede para que a sexta-feira nós nos abstenhamos de carne, mas isso é uma coisa que caiu em desuso, muitas pessoas nem sequer fazem mais. Muitas pessoas não querem pagar o preço. Irmãos, Deus trava um plano de salvação sobre a nossa vida. Deus viu todo o pecado do ser humano, mas Ele não parou e nem desistiu, como eu e você temos feito muitas vezes. E Ele persistiu. E Ele foi no profeta Abraão, Ele foi no profeta Jacó, foi em Moisés. E aquele povo do Egito, assim como nós somos hoje ainda aquele povo do Egito, vivemos na murmuração, vivemos reclamando que Deus não tem dado as coisas para suprir as nossas necessidades. Aquele povo queria pão, Deus mandou o maná do céu para eles comerem, e eles continuaram reclamando. Aquele povo queria carne, Deus mandou codornize do céu para eles comerem, tinha carne, eles continuaram reclamando. O povo reclamou que estava com sede, Moisés foi, bateu na rocha, jorrou água para que todos se saciassem a sede que eles tinham. Mas aquele povo não tinha sede só de água normal, não, eles tinham sede de Deus, mas eles não deixavam ser preenchidos por esta sede. Enquanto eu e você ficar querendo ser consumido, ser saciado por comida e por bebida, por pessoas que têm atrapalhado a nossa vida, por más palavras, eu e você não iremos caminhar. Nós temos que ser consumidos pelo fogo do Espírito Santo. Deixemos ser saciados por Deus, irmãos. Deixemos que Deus faça a graça na nossa vida, não nós. Deus já sabia que o ser humano iria fraquejar. Então Deus instituiu o único filho dele sobre a terra. E Deus se encarnou num homem que era 100% homem e 100% Deus, mas Ele se encarnou num homem. Em tudo Deus sentiu aquilo que nós sentimos. Em tudo Deus foi igual a nós, menos no pecado. Em tudo Jesus Cristo foi igual a nós, menos no pecado. Irmão, olha para o irmão do teu lado e fala: por que você ainda está pecando? Cutuca ele e fala: por que você ainda está pecando? O que eu e você temos feito para parar de pecar, para buscar mais a palavra de Deus? O que eu e você tem feito, irmãos? Jesus Cristo, Ele veio até nós através do ventre da Virgem Maria, através do sim da nossa rainha. E Jesus Cristo, Ele foi fiel a Deus. Jesus Cristo sofreu, Jesus Cristo sangrou, Jesus Cristo sentiu mesmo todas as dores maiores do que as nossas dores. Ele foi castigado, Ele foi maltratado, Ele foi pisado.
nossos pecados. E assim como é falado em Isaías 53, pelas chagas dele nós somos curados. Jesus suou sangue, ele sofreu a angústia no Horto das Oliveiras, ele subiu até o Calvário, ele apanhou, ele carregou a cruz por cada um de nós, porque não bastou a gente acreditar no amor de Deus, simplesmente porque ele criou o mundo, porque ele nos deu a vida, porque ele criou tudo aquilo que nós vemos de mais bonito, porque ele nos deu ar para respirar, porque ele nos deu comida para comer. Não bastou a gente ainda ver o quanto ele nos amava. Então o que ele fez? Ele mandou o Filho dele, ele se encarnou no Filho unigênito, para trazer a salvação até nós. Ele nos redimiu dos nossos pecados, crucificado, chagado e maltratado, para que o céu fosse aberto novamente, para que nós pudéssemos ser salvos. E mesmo assim, irmãos, tem gente hoje em dia que não acredita no amor de Deus. Tem gente ainda hoje em dia que prefere ficar na vida mansa, que prefere os pecados da carne, que prefere os prazeres, que prefere estar no mundo. Deus nos chama nessa noite, irmãos, para fazermos jus aquilo que Ele fez por cada um de nós. Foi numa cruz. Escuta isso. Tu darias a vida, sentiria tal dor, então se calaria por amor. Você daria a sua vida, irmão? Você daria a sua vida por amor? Escuta isso de novo. Tu darias a vida, sentiria tal dor, Sentiria o que ele sentiu por você? então se calaria por amor. Por que eu e você não se cala muitas vezes? Por que eu e você não aguentamos apanhar muitas vezes? Porque eu e você não conseguimos ficar sem atacar alguém, sem ser egoísta? Por que eu e você não conseguem lutar contra os nossos pecados da carne? E muitas vezes nós deixamos Deus humilhado na cruz, mais uma vez, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, irmãos. Nós não temos honrado aquilo que Deus fez na nossa vida, temos sido egoístas. Irmão, eu não sei você, mas eu creio num Deus que foi chagado na árvore da cruz. Foi na árvore da cruz que Ele nos deu a salvação. Ei, não é plantinha não, não é matinho não, não é um pedacinho de tronco não, é a árvore da cruz, é algo sólido. E por que eu e você não tem vivido uma vida sólida em Deus? Nós temos deixado Deus de lado e temos procurado os nossos prazeres. Temos sentido preguiça. Temos preguiça de ir à missa, temos preguiça de buscar a Deus, temos preguiça, mas quando é algo do nosso agrado, da nossa carne, nós vamos na mesma hora, irmãos. Ele fez tudo isso por nós. Escuta isso. Tu darias a vida, sentiria essa dor? Sentiria tal dor, então se calaria por amor. Ele foi castigado. Não tinha beleza pra nos atrair. Não tinha beleza. Não tinha beleza. As chagas pra nos dele eram maiores do seduzir. que as nossas. Era desprezado, mas rejeitado. Ele foi rejeitado por e ainda é todos rejeitado os hoje. homens. Por todos os homens. Homem das dores. Irmãos, quando aquele povo estava no Egito e eles estavam murmurando e reclamando contra Deus, Deus falou para Moisés que esse povo era um povo injusto, que esse povo não amava, mesmo com tudo que Deus fazia por eles. Deus mandou então as serpentes no deserto para que picassem aquele povo, mas Moisés, como um homem de Deus, interviu e falou: não, Senhor, dá mais uma chance para nós queremos te honrar. Deus escutou as orações de Moisés e falou: Moisés, trava sobre este chão uma trave. E
coloca nela uma serpente de bronze, a qual todos que olharem para ela serão curados das picadas de cobra. Assim como Moisés fez, aquilo era um acontecimento que viria relacionado, assim como fala o evangelista Lucas. Aquela serpente que foi travada naquele madeiro para curar aquele povo, era o próprio Cristo sendo travado na cruz mais para frente para curar e nos libertar. Aquilo mesmo que acontecia no passado se fez presente no futuro, porque Deus já sabia das graças que nós necessitaríamos, sabia que nós éramos um povo de cabeça dura. Deus deu a vida na cruz por nós, e assim o véu se rasgou. Irmãos, até mesmo no último instante, existia 2 ladrões, um do lado de cada de Jesus. Um ainda blasfemava contra ele, mas um ainda teve fé e falou: Senhor, me salva. E ele fala para ele que ele ainda estaria no paraíso com Deus, porque no último minuto ele ainda se arrependeu. Irmãos, mas eu e você não podemos ficar esperando o último minuto não, porque às vezes pode não mais dar tempo. O que eu e você temos feito para mudar a nossa vida, para fazer as vontades de Deus? Nós temos depositado a nossa confiança nos vícios, nós temos depositado a nossa confiança em bebida. Sim, aí certas pessoas chegam e falam: mas até Jesus bebia vinho, até o Papa tem foto dele com um canecão de cerveja bebendo. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, que um dia eu estava em oração para uma pregação e Deus falou no meu coração: fale para aquele povo que sim, muitas vezes ele se sentou à mesa e tomou o vinho, mas lembre de uma coisa, muitos usam a passagem das bodas de Caná, falando que Jesus transformou a água em vinho, e Deus falava no meu coração: eu transformei aquela água em vinho nas bodas de Caná. Mas quando eu estava reunido na sala do cenáculo, quando eu estava reunido na última ceia com os apóstolos, Jesus transformou o vinho no sangue dele, para que nós saibamos que nenhum prazer da carne é maior do que as graças que Deus tem para a nossa vida. É água transformada em vinho, mas é vinho transformado em sangue. Não parou na água transformada em vinho, amém? Irmãos, as dores que ele sentiu não chegam nem perto do que eu e você temos passado. Escuta isso com todo o teu coração. Foi castigado, esmagado, humilhado por nossos pecados. Foi maltratado por nós. Foi maltratado, um cordeiro calado que não murmurou. Nosso castigo pesou sobre o Cristo, que foi imolado. Pelas chagas dele, e por tua chaga, pelas chagas dele, por tua chaga, só pelas chagas dele, por tua chaga, nós fomos curados. Fomos curados. Não seja, irmão, nessa noite um povo infiel. Deus fala no meu coração nessa noite de muitas brigas dentro de casa, muitas discussões dentro de casa, porque nós temos depositado a nossa confiança nas coisas do mundo. Se a tua vida financeira está complicada, Deus fala para você nessa noite: deposita a tua confiança em mim. Eu tinha um bom trabalho, trabalhava numa boa empresa, mas Deus me pediu tudo para mim largar tudo e fundar uma missão para levar o fogo que não se apaga ao coração de todas as almas que necessitavam. Hoje eu e minha esposa vivemos da missão, vivemos da providência de Deus, e vamos aonde chamam, e oramos por quem necessita, e lutamos. Irmãos, eu já vi pessoas prostradas se levantarem, eu já vi pessoas depressivas sendo curadas, eu já vi pessoas que precisavam de remédios, deixando o remédio de lado.
Eu já vi pessoas que como se tivessem lepra no corpo, sendo curadas, coisa que nem os médicos conseguiam fazer. Eu vi pessoas sendo libertas de espíritos maus que atormentavam elas. E desde quando eu me converti, eu comecei a caminhar dentro da igreja, e Deus tem falado dentro do meu coração, Deus tem falado aquilo que nós devemos fazer, e nós temos lutado para fazer. Muitas vezes Satanás vai colocar no seu coração que você não consegue. Muitas vezes Satanás vai colocar no teu coração que você não é capaz de lutar pela tua casa, de lutar por aquele em que você ama, de lutar por aquela pessoa que está doente. Nós vivemos de passado, irmão, nós vivemos das chagas do passado, nós vivemos de falta de perdão, nós vivemos daquilo que aconteceu na nossa infância, com o nosso pai, com a nossa mãe. Nós vivemos daquilo que maltrataram a gente, quando a gente esquece que a gente tem que colocar nossa confiança em Deus, o que Ele fez, o que Jesus fez por cada um de nós. Você não tem que depositar sua confiança naquele amigo, naquela amiga que tem falado para você: ah, vamos fazer isso aqui só, isso aqui não tem problema. É só um golinho, não tem problema. Ah, é só um videozinho, não tem problema. Nós temos sido consumidos pela internet, nós temos sido consumidos por vídeos na internet. Nós temos perdido nosso tempo dentro da nossa casa, esquecemos até mesmo da nossa família, porque nós ficamos o dia mexendo nas redes sociais e vendo vídeo e rolando para baixo e vendo assuntos que nem cabem à nossa vida, enquanto aqueles que estão precisando de nós estão sendo deixados de lado. Irmãos, Deus, Ele chama-nos a sermos uma nação que o ama verdadeiramente, a nadarmos contra a correnteza do mundo. Hoje em dia dentro da igreja as pessoas têm feito cada coisa sem cabimento nenhum. As pessoas, para atrair jovens para a igreja hoje em dia, fazem balada cristã, fazem barzinho de Jesus, estão colocando as coisas de fora do mundo dentro da igreja para atrair jovens. Ei, pode até atrair jovem para dentro da igreja, mas vai sair rapidinho, porque o mundo vai consumir de novo. Irmãos, eu e você temos que nadar contra a correnteza, temos que lutar por aquilo que Deus coloca no nosso coração, e não por aquilo que o mundo tem falado para nós fazermos. A nossa salvação veio dEle, não veio do nosso esforço. Então por que eu e você ficamos depositando as confianças somente no nosso esforço? Mas eu já fiz de tudo, Senhor, será? Será que eu já fiz de tudo? Ficou sem comer? Tomou um banho gelado de penitência? Rezou rosários e rosários de joelho? Ou você só falou que fez alguma coisa? Deus nos chama a sermos cristãos, apóstolos como foram os apóstolos. Eu e você não temos desculpa não. Tem gente que fica falando: ah, mas até Pedro negou Jesus 3 vezes, Judas traiu Jesus. Ei, mas não tinha ainda o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Ele encheu aquela sala do cenáculo com o fogo de Pentecostes e batizou aquelas pessoas. E esse fogo do Espírito Santo é o que nos fortalece hoje para lutarmos contra tudo aquilo que nós temos passado. Ei, eu e você não temos que dar desculpa alguma, porque o Espírito Santo que está dentro de nós está a todo momento nos motivando a ir para frente. E se nós não queremos, é porque nós estamos nos deixando cair, nós estamos fraquejando. Tem gente que vai se confessar somente para pecar de novo. Tem gente que já vai com o pensamento de que eu vou pecar, mas depois eu vou confessar. Não é isso que Deus quer. Deus não é brincadeira, irmãos. No nosso grupinho de amigos nós temos falado besteira. Ah, mas não tem problema falar um palavrãozinho de vez em quando. Ei, tem problema sim. Cada palavra que sai da nossa boca é contada. Assim como as palavras boas e as graças de Deus, aquilo que nós temos falado de injúrias, também serão contadas. E nós pagaremos. E tomara a Deus que nós paguemos ainda em terra. Porque tem gente que acha que o purgatório é facinho. Tem gente que acha que só porque foi para o purgatório, sim, você já está salvo indo para o purgatório. Mas lá é sofrimento. Nós passaremos pelo fogo. Nós pagaremos os nossos pecados para poder entrar na salvação eterna.
mas nós ficamos brincando com a vida. Irmãos, quando Jesus Cristo deu o grito na cruz, entregou o seu Espírito, o véu se rasgou, a salvação adentrou sobre o mundo mais uma vez, mesmo nós temos pecado contra Ele, porque só assim o ser humano podia se redimir com Deus. Deus se fez homem para redimir o pecado da humanidade com Deus, porque nós não poderíamos fazer isso, nós não teríamos coragem de fazer isso. Irmãos, depois que veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, eles apanhavam pelo nome de Jesus, eles gargalhavam quando eles eram perseguidos pelo nome de Jesus, porque eles sabiam, irmãos, que pelo nome de Jesus eles poderiam ali ser martirizados, eles poderiam até morrer, mas assim como diz Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aqueles apóstolos, eles sabiam que no final das contas a salvação já tinha chegado até eles, porque a vida deles era totalmente de Jesus. Os apóstolos foram martirizados, foram crucificados de cabeça para baixo, foram jogados em óleo ferventes. Escuta, irmão, se não chegou a sua hora, não precisa ter medo. Paulo foi apedrejado, tentaram matar Paulo, deram dele como morto, tiraram ele da cidade, mas ele ainda estava vivo e continuou pregando o evangelho pela graça de Deus. Então eu e você não precisa ter medo daquilo que vai acontecer. Eu e você precisa criar vergonha na nossa cara, de levarmos as pessoas para Deus e pararmos com as coisas desse mundo. Na minha adolescência eu fui do mundo. Na minha adolescência eu caí nos pecados da carne. Eu fui atrás de coisas que não prestavam. Eu pisei aonde Deus não me mandou pisar. Eu fiquei depressivo, eu fiquei dependente de vícios. E a minha vida não tinha mais sentido, mas quando eu vi Jesus, quando eu descobri Jesus, quando o Espírito Santo dele adentrou sobre mim e me batizou no fogo do Espírito Santo, uma efusão do Espírito Santo, eu mudei a minha vida. Eu olhei para frente e eu falei: ei, não tem mais sentido nessa vida. Fora de Deus não há sentido, irmãos. O seu trabalho é importante, o seu estudo é importante, a sua família é importante, mas você não vai conseguir fazer nada longe dele. Se você não colocar ele em primeiro lugar da tua vida, as coisas não vão acontecer. Quem coloca pai, mãe, filho à minha frente não é digno de mim, assim diz a palavra. O que eu e você tem feito? Eu e você tem chorado só pela pessoa lá da nossa casa que tem sofrido, mas eu e você não tem chorado pelas chagas de Jesus Cristo. Eu e você não tem chorado, porque todo dia a gente faz ele chorar. Todos os dias eu e você damos uma chicotada na costa de Jesus com nossos pecados. O que está faltando para a gente entender que foi por causa dele que a salvação adentrou no mundo mais uma vez? Antes da redenção havia a mansão dos mortos. E muitas pessoas, chamam de inferno, que significa, no latim, inferno significa lugar superior. Muitos falam: Jesus desceu para pregar para as almas do inferno. Não, Jesus desceu até a mansão dos mortos, que significa lugar inferior, em latim infernos, em hebraico Sheol, em grego Hades, infernos em latim, lugar superior, lugar inferior, desculpe. E nesse lugar inferior estavam todas as almas que tinham morrido, mas existiam outras realidades nesta mansão dos mortos. Existia a realidade das almas perdidas, que estavam realmente no inferno, sofrendo as dores. Existia as almas que iriam se salvar, que estavam esperando a redenção de Cristo. Quando Cristo morreu, dando a vida na cruz, Ele desceu até a mansão dos mortos, porque Ele foi homem em tudo, menos no pecado. Então Ele passou pelas mesmas situações, desceu à mansão dos mortos, pregou para aquelas almas, abriu o céu para elas, e abriu o céu para mim e para você. Se nós quisermos, nós temos a salvação. Deus abriu o céu, isso não significa que todos nós vamos para o céu.
É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Imagina nós. Imagina os nossos pecados. Nós seremos cobrados por cada ação, por cada atitude. Ei, eu e você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Muita gente acha que assim, é só eu viver uma vida mais ou menos assim que eu vou para o céu. Ei, você tem que fazer alguma coisa para ir para o céu. Se você ficar parado sem fazer nada, não é para o céu que você vai não, é para o inferno. Sim, Jesus fala isso. Deus fala isso através de vários profetas na Bíblia. O céu é conquistado à força, são os violentos que o conquistam. Violentos para lutar contra a carne, lutar contra o pecado. Ei, irmãos, que eu e você lembremos da redenção de Cristo. E não esqueçamos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e adentra no íntimo do teu coração. E continua escutando essa canção. Continua escutando. Tu darias a vida, Sentirias tal dor, então se calaria por amor. A cruz foi um ato de loucura para os pagãos. Porque o mundo se considerava sábio, o mundo se considerava na sabedoria, o mundo achava que estava tudo mil maravilhas, e quando Jesus Cristo veio, Ele foi condenado pelos nossos pecados mais uma vez. Ei, Jesus veio para nos salvar, e a humanidade mais uma vez condenou Ele, crucificou Ele. Eu e você temos crucificado Jesus. Mas Ele falou, Paulo fala, a loucura da cruz foi mais sábia do que aqueles que se diziam sábios aqui na terra. Sim, esta foi uma sabedoria verdadeira. Sejamos como os apóstolos, sejamos como Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, negou, mas depois que veio sobre ele o Espírito Santo, ele foi martirizado, ele não desistiu, ele foi um dos maiores pregadores, ele anunciou a palavra, ele falou de Jesus. E nós estamos parados. Fecha teus olhos, fecha. Escuta isso. Tu darias a vida, sentiria tal dor, então se calaria por amor. Em Lucas 12:49 vai dizer que Jesus Cristo, Ele veio para trazer divisão. O que significa isso, irmãos? Não é que Ele veio dividir simplesmente para um ficar contra o outro. Ele está dizendo que muitas pessoas que se converterem vão ter que enfrentar pessoas que ainda não se converteram. Vai ter que enfrentar pessoas falando na sua cara que não adianta nada você estar dentro da igreja. Vai ter que enfrentar pessoas falando na tua cara, filhos principalmente, que não adianta nada você estar dentro da igreja e dentro da tua casa ser qualquer atitude sua negativa, eles já vão jogar na tua cara e falar, não adianta estar na igreja, não adianta estar perto de Deus. Deus veio para trazer realmente uma divisão, mas é uma divisão para que o povo lute, e essa divisão é por tempo. Se você está em Deus, se você está buscando Deus, não desista, não pare simplesmente porque o outro não está, mas lute até que o outro também esteja. É isso que Deus quer de cada um de nós, amém, irmãos? Deus nos chama a ser um povo santo. Deus nos chama hoje a deixarmos o nosso pecado de lado. Sejamos o povo que nada contra a correnteza. Sejamos apóstolos dos últimos dias que, se preciso for, daria vida pela salvação, daria vida por Cristo, assim como Ele deu por nós. E se você hoje quer ser um desses filhos amados, fica de pé. Se você hoje quer ser um desses que querem lutar pela salvação, fica de pé com o teu coração incendiado do Espírito Santo. E eu vou falar uma coisa para você, para ser santo não é fácil, tem que ter ousadia. Então nesse último momento dessa noite de Kairos, aonde Deus nos chamou
a estarmos aqui para sermos tocados e curados. Nesse último momento, eu quero pedir para cada um de vocês, somente aquele que quiser ser curado, ser restaurado, ser liberto, ser santo, que vocês venham para frente. Nós não vamos tocar na cruz agora, nós temos pouco tempo, mas só aquele que quer e deseja, vem para frente, fica nos corredores, fica aqui na frente. Coragem, cristão, Ele sofreu por nós, coragem. Olhe para a cruz de Cristo. Se você sentir no teu coração, venha mais perto, se ajoelhe. Eu e a minha esposa, nós temos uma canção da qual nós